Bom, então livro 9. O livro 9, ele é conhecido também, né, como o livro das três vitórias, né? Três vitórias do que exatamente, né? Porque justamente as três vitórias, né, da justiça sobre a injustiça. Então é no livro 9 que o Platão ele vai sintetizar, né, o resultado da discussão que ele vem construindo ao longo de toda a República, né? Que então é a resposta às considerações do Trasímaco no livro 1, né? Então, só para a gente não perder o fio da meada, né? Para a gente não perder ali do que afinal, né, a República se trata. Aqui o Platão está respondendo, né? Durante a argumentação, durante a exposição dele, ele está respondendo aquela tese do Trasímaco, né? De que a justiça ela é a vantagem do mais forte e de que a vida do injusto, né, daquele que não segue a justiça, é mais feliz do que a vida do justo, né? Então, de que o injusto é mais feliz do que o justo, né? É isso que o Platão está respondendo a todo tempo, né, na República. E aqui no livro 9, então, ele sintetiza essa discussão através de três provas, né? Três demonstrações da vitória da justiça sobre a injustiça, né? Então, falando que a vida do justo ela é mais feliz do que a vida do injusto, né? Bom, isso ele já vem falando, né, nos outros livros, mas aqui ele sintetiza, né? A gente vai ver que ele vai se referir às outras partes da discussão, né, da República, inclusive ao mito da caverna, né? Então, ou seja, desde o comecinho até aqui, né? Para sintetizar essa questão, né? É aqui no livro 9 onde então ele vai, né, terminando de falar sobre a tirania, ele vai expor como é que funciona então a alma do tirano, né? Porque a gente vai ver aqui que ele vai identificar o tirano como o mais injusto possível, né? O homem mais injusto possível, tá? Então, né, se o tirano é o homem mais injusto possível, ele, para complementar, né, a argumentação, também deve provar que ele é o mais infeliz dos homens, né, por conta disso, tá? Bom, então ele vai começar aqui, né? Ele vai abrir o livro 9 falando, olha, né, Adimanto, a gente já falou que é a tirania, mas faltou da gente falar de quem é o tirano, né? Como é a alma do tirano, quais são os seus valores, né? Como ele leva a vida e se a sua vida é boa ou ruim, né? Ele tenta responder aqui as contraposições do Trasímaco, mas também, né, a aquilo que ele colocou, né, como sendo uma fala do Eurípides, né, no livro 8. Ou seja, de que tem uma ideia, né, de que os tiranos, por serem caras, por serem pessoas que têm grande poder sobre outros e podem fazer todas as suas vontades, né, sobre o povo, eles então seriam considerados homens extremamente felizes, né, extremamente realizados, porque, né, conforme a gente vai ver aqui, os tiranos fazem acordados o que as pessoas normais, né, fazem em sonho. Então, o tirano ele é considerado, no senso comum, né, uma pessoa extremamente feliz, porque afinal de contas ela pode fazer o que quer, né? Só que o Platão ele vai dizer o contrário, né? Que justamente, né, para ele poder fazer o que quer, por esse desregramento, ele vai ser o mais infeliz dos seres humanos. Mas enfim, vamos começar então, né? Antes de falar da alma do tirano, o Platão ele vai falar o seguinte, olha, né? Platão não, né? O Sócrates, né? Ele vai falar o seguinte. Então, né? Antes de começar a falar da alma do tirano, eu acho que a gente precisa definir melhor quais são os desejos que povoam a nossa alma, né? Então ele vai começar aqui uma pesquisa sobre os desejos, dando continuidade, né, evidentemente, àquilo que ele já falou no livro 8, né? Finalzinho do livro 8, sobre os desejos necessários, né? E os desejos não necessários.
A partir disso, ele vai falar que, dentre os desejos não necessários, né, alguns desses desejos, né, alguns desses prazeres estão à margem da lei, né? Então, eles são prazeres tão corruptíveis, né, que eles não são aceitos nem pela lei dos seres humanos, né? Ele vai dizer, né, olha, sobre esses prazeres, né, é claro que a gente considera o seguinte, que todos, né, os seres humanos têm esses tipos de prazeres, esses tipos de desejos que colocam a gente à margem da lei, só que, né, eles naturalmente vão se desenvolver mais em alguns seres humanos que propendem para isso do que outros, né? Então, se a gente for pensar, né, alguém que nasce, né, alguém que tem a natureza de um filósofo, vai habitar, né, vão habitar nele esses prazeres, só que com menos intensidade do que uma natureza, por exemplo, que favorece a tirania, né? Mas enfim, alguns homens têm isso mais forte do que outros, né? Esses prazeres que estão à margem da lei, depois de uma pergunta do Adimanto, né, perguntando quais são esses prazeres, ele vai falar: olha, esses prazeres são os que surgem, né, durante o nosso sono, por exemplo, né? São né, são desejos que tudo ousam, né? Que eles ousam a tudo. E que a parte animal, quando percebe que a parte racional, comedida, né, temperada, está adormecendo, né, na hora do sono, é então lá no sono onde ela se liberta de todo tipo de comedimento, de todo tipo de temperança e de restrição social. E no sono, né, nos sonhos, se realizam, né, esses desejos que nos colocam, né, à margem da lei, tá? Então ele vai falar todo tipo de coisa, né? Se a pessoa, por exemplo, né, tá estressada com um colega de trabalho, por exemplo, no sonho, né? Ela vai sonhar que ela tá agredindo aquele colega, ou então que tá provocando injustiças com ele, né? Todo tipo de prazer, assim, também, né? Ele vai dar o exemplo, vamos supor que você goste de alguém, né? Acha uma pessoa muito bonita, só que essa pessoa é inacessível a você. No sonho, então você vai poder dar vazão a esse desejo de ficar com essa pessoa, por exemplo, né? De falar com ela, conhecê-la, enfim, né? Vocês entenderam? Então essa parte tudo ousa, né? E ela tudo pode quando a razão adormece, tá? Em contrapartida, o Platão diz o seguinte, né? O tirano, ele se comporta dessa forma. Então, realmente, dando vazão, né, nos seus sonhos, daquilo que ele pensa em fazer durante o dia, né? Em contrapartida, tem outro tipo de pessoa, né? O homem, o ser humano, né? Temperante, o ser humano moderado, essa era a palavra, né, que eu estava procurando. O ser humano moderado, quando ele adormece, ele se comporta de uma outra forma, né? Então, é inclusive, uma passagem interessante para a gente exercitar, né? Colocar em prática. Ele diz o seguinte, né? Ó, o sono do homem sadio e temperante funciona da seguinte forma: antes de dormir, ele medita, né? Ele acalma essa sua parte emotiva, essa sua parte carente, né? Fazendo com que esses desejos de amorosos ou, né, enfim, de saciar esses desejos amorosos, fazer com que essa parte carente da alma se acalme, se aquiete, né? E não se coloque acima daquilo que ele tem de melhor, né? Um outro passo, né, antes de dormir, o que o homem sadio faz, né? Ele acalma a sua parte irascível, né? Então, se ele tem algum desentendimento com alguém, alguma angústia, alguma raiva de alguém, ele se acalma, ele fala, olha, né, eu sou só um ser humano, eu também não sou perfeito, né? Então ele vai acalmando a parte irascível dele, né? E vai incitar, né? Ou seja, vai fortalecer a parte que busca a sabedoria, né? Durante o sonho.
durante o sono, né? Então, antes de dormir, fazendo com que o sonho, né, não seja mais o lugar, né, o tempo onde a parte inferior da alma se coloca sobre a superior. Mas o sonho ele se coloca de um jeito onde o corpo, acalmado, né, dessa maneira, a razão ela fica livre para procurar e conhecer as verdades, né? Então o sonho ele vira também um momento de epifania, né, um momento de contato, inclusive mais íntimo do que em vigília, né, com a verdade, tá? Então olha que diferença, né? O sonho do filósofo e o sonho do tirano. Mas enfim, então eu vou ler aqui, né, de 572D a 572. Não, desculpa, 571D a 572B. Logo no comecinho aqui. Ele diz, ó, né? Quando alguém, creio eu, mantém-se sadio e temperante consigo mesmo e se entrega ao sono depois de despertar o que nele há de racional e de servi-lo como banquete de suas belas palavras e reflexões, chega a uma meditação dentro de si mesmo, sem permitir, entretanto, que a sua parte emotiva sofra carência ou excesso, né? Para que ela se acalme e com suas alegrias ou dores não traga perturbação ao que de melhor há nele. Ao contrário, deixa que só este, por si mesmo, examine e busque perceber o que não sabe, ou do passado, ou do presente, ou do futuro. Da mesma forma, quando, tendo amansado também a sua impetuosidade, né, sem emoções em seu íntimo, vai dormir sem irritação contra ninguém. Quando, porém, apaziguou essas duas partes da alma e incitou a terceira, onde habita a sabedoria, quando, né, depois de tudo, está repousando, sabes disso. É sobretudo nesse momento que ele atinge a verdade e menos lhe aparecem as visões infames dos sonhos, né? Ok? Então, é, sobre as partes da alma, né? Ele acalma então as duas partes inferiores da alma e incita a terceira, né? Dito isso, ele vai então explicar como é que se realiza, né, a transição do homem democrata para o homem tirano. E só para a gente lembrar, né? O homem democrata ele nasce do homem oligarca. O homem oligarca ele é alguém que, né, evita os excessos na medida em que eles trazem prejuízo ao seu patrimônio, né? Mas quando o excesso não traz nenhum tipo de prejuízo ao seu patrimônio, ele se entrega também aos prazeres e à intemperância, né? O homem democrata, ele vai, então, ver isso, né, e falar o seguinte, olha, não, né? E eu acho essa temperança muito, esse critério de lucro, né, muito insuficiente. Então, o homem democrata, ele vai, né, falando popularmente, né, acender uma vela pro santo e uma vela pro capeta, né? Então, ou seja, vai favorecer esses dois lados, né, da vida, sendo desregrado, né? Então, então o homem democrata é assim. O homem tirano, nascido então, né, por essa educação de desregramento do desejo, né, em que hora a pessoa tenta emagrecer e depois se esquece de todos os cuidados, né, com a alimentação, e, enfim, por aí vai, né? Essa educação, né, do homem democrata, o que que ela faz, em última instância? Ela busca fazer com que as pessoas se comportem não tendo em vista algum bem, não tendo em vista algum dever, né? Mas tendo em vista algum desejo. E esse lado, né, de agir e de moldar a ação da pessoa através da educação, colocando, motivando ela por um desejo, né, leva a você criar naquela pessoa, né, um desejo que vai comandar os outros desejos. Então, por exemplo, uma pessoa, ela quer, vou dar um exemplo tosco, né, mas uma pessoa ela quer ser famosa, né? Vamos supor que ela tem esse desejo de ser famosa. Você vai colocar, né? Você vai educar essa pessoa não para que ela seja
temperante, né? Aliás, você vai motivar essa pessoa não dizendo que ela deve ser temperante, dizendo que ela deve ser virtuosa, né? Mas dizendo que se ela quer ser famosa, ela tem que fazer tais e tais coisas, né? Então você vai educar a pessoa motivando, né? Igual você faz com um cachorro, né? Você educa o cachorro dando ali um estímulo, né? Satisfazendo o desejo dele de comer um petisco, por exemplo, né? Essa é a educação democrata, né? Educação de recompensa. Ok? Então, através disso, ou seja, elevando um desejo sobre outros, né? Você faz com que um desejo seja patrono de outros desejos menores, né? Fazendo com que, por exemplo, se a pessoa quer ser famosa, né? Ah, para ser famoso eu não posso, sei lá, eu não posso comer bolacha. Dando outro exemplo besta, né? Para ser famoso eu não posso comer bolacha. Então eu apazigo a minha vontade de comer bolacha, porque ela é menor do que a minha vontade, né? Do que o meu desejo de ser famoso. Certo? Então um desejo vai comandando o outro. Não é mais um imperativo racional que comanda o desejo. Eu faço isso porque é bom. Eu faço isso porque é ruim. Eu faço isso porque é justo, né? Ou não faço isso porque é injusto, tá? É um desejo que comanda os outros. Esse desejo maior, quando ele é maturado, né? Então, quando ele atinge a sua, quando ele se consolida dentro da pessoa, né? Ele faz com que ela, né? Receba com que ela, aliás, né, desculpe, com que ela tenha como sua escolta, como sua companheira de vida, não mais a razão, né, mas a loucura que esse desejo provoca nela. Então, quando alguém tem um objetivo, quando alguém tem um foco, né, racional para sua vida, ela vai enxergar em termos objetivos. Então, o dever, a justiça, ok, né, vou fazer as coisas assim porque estão de acordo com esse princípio objetivo de justiça, de beleza, de virtude, etc, né? Agora, quando a pessoa é motivada por um desejo, esse desejo ele não é exatamente objetivo, né? Então a pessoa vai se deixar levar pela loucura, né? Então, por um princípio completamente subjetivo de satisfação de desejo, né? Certo? E o pudor que tem com os limites desse desejo vão se esvaindo cada vez mais, né? Então esse desejo fica tão forte que ele tira qualquer pudor, qualquer limite que ele possa um dia ter tido, né? Então a pessoa antes ela diria, né? Então eu vou ser famosa desde que isso não me custe um bom relacionamento com a minha família, por exemplo. Eu vou ser famosa desde que eu não deixe de ser saudável, por exemplo, né? Agora ela vai ser famosa, né? Vai alimentar um desejo às custas de qualquer coisa, né? Então o pudor vai diminuindo, né? O limite da satisfação do desejo vai diminuindo, porque o desejo se torna tão forte que toma conta, né, da vida da pessoa. Mas pede fanatismo, né? Ok? Até que, né? Aqui, ó, em 573C, né? Ele afirma finalmente quando alguém se torna um tirano, né? Ele diz, olha, meu excelente amigo, disse eu, um homem se torna tirânico no sentido estrito quando, por natureza e por seus hábitos, ou por ambos motivos, torna-se um bêbado, né? Então alguém embriagado por desejo, um enamorado e um rancoroso, né? Porque a gente vai ver que uma outra característica importante do homem tirânico é que esse desejo, né, leva ele também a praticar violências, né? Para, enfim, satisfazer esse desejo. Ok? Então, o homem tirânico, ele é assim, ele é um bêbado, né, um embriagado, um enamorado e um rancoroso. Esse enamorado, né, ele significa que ele foi seduzido, né, por esse desejo. Esse desejo, ele também cumpre, né, digamos assim, com os seus... É um,
Enfim, eu vou deixar isso em aberto por enquanto, né? Mas é como, quase como se ele fosse seduzido, né, por essa ideia, tá? Então, como vive o tirano, né? O tirano é assim, e como ele vive, né? Ora, o tirano, ele vive habitado, né, por desejos terríveis que consomem ele, né, que vão consumindo ele por completo, ok? Então, por não ter nenhum tipo de regramento objetivo na sua vida, né, todo tipo de desejo vai entrando e sendo conflitado e, enfim, né, vai virando um emaranhado de paixões, né, de tal forma que, né, a satisfação dessa paixão, né, dessas paixões, a loucura pela satisfação de cada uma dessas paixões faz com que o homem tirano se consuma por completo, né? Então, se ele, por exemplo, lá, é alguém que tem posses, né? É alguém que tem dinheiro. Esse desejo, essa loucura por satisfazer esses desejos, vão consumir esse patrimônio, esse dinheiro, né? E na medida que já não resta mais nada, né, para que ele use na satisfação desses desejos, acabou o dinheiro, né, por exemplo, os ferrões, né, desses desejos, a metáfora que o Platão usa é mais ou menos o seguinte, né, os desejos, eles são os zangões, né, que tem esses ferrões, né. Então os desejos eles vão espetando, né, eles unem e confundem, né. Então, quando já não resta mais nada para satisfazer os desejos, para apaziguar os desejos, esses ferrões, né? Esses aguilhões dos desejos. Aguilhão é uma ferramenta, né, para você tocar o gado, né? Uma espécie de, tipo um espeto, né? Para você incomodar o gado e fazer ele andar. Então esse aguilhão, né, que vai cutucando o tirano desses desejos insatisfeitos, né? Por esses desejos insatisfeitos, vão levar ele a um estado, né, de completa confusão e fúria, que vai, enfim, claro, né, levar ele a praticar violências contra si e contra os outros também, né? Ok, tá dando pra ter um panorama aí da alma do tirano? Sim, Certo? tá dando, sim. Beleza. Se ficar confuso, tá? Pode falar que eu repito. Bom, então o tirano, né? Quando ele chega a esse ponto, né, de se consumir e praticar a violência, ele vai praticar a violência sobretudo com quem está mais próximo dele, né? Nós temos aqui o exemplo, né, do pai e da mãe. Então o tirano ele vai se voltar contra aquele que os criou, né? E ele até fala o seguinte, né? Olha o benefício, né, de você educar alguém para ser um tirano. Vai ser o primeiro a ser maltratado por ele, né? Porque o tirano, quando vê uma oportunidade de satisfazer seus desejos às custas de alguém, né, prejudicando alguém, ele vai fazer. Então, se ele quer vou usar um exemplo tosco, tá, pessoal? Mas, enfim. Então, se o tirano quer ele quer um tênis que ele não pode comprar, o que ele vai fazer, né? Ele vai roubar de alguma forma. Ele vai pegar da carteira da mãe ou vai roubar na loja. Enfim, vai arranjar algum jeito vil de satisfazer esse desejo. Porque esse desejo é tão forte nele, ficou tão forte nele, que o incomoda, como um aguilhão incomoda o gado, né? E faz com que ele se mova para satisfazer esse desejo, certo? Faz com que ele haja para satisfazer esse desejo, ok? Eu vou ler aqui de 574D a 575D, porque é bem uma passagem bem interessante, né? Porque o Platão ele vai comparar, né? Essa violência contra o pai, contra a mãe, né? Contra seus cuidadores do indivíduo, né? Com a violência que o tirano no governo pratica contra a sua pátria, né? Ou a sua mátria, né? Então, contra a sua terra, mãe, né? Aquele que os criou, né? Então, ele diz aqui, né? 574D.
E então, né, quando a tal homem faltarem os bens do pai e da mãe, e um grande enxame de prazeres já estiver reunido em seu íntimo, não meterá ele suas mãos numa casa, fazendo-as passar parede adentro, ou no manto de alguém que tarde da noite passa pela rua, e depois disso não irá pilhar um templo, né? E no meio de tudo isso, sobre as opiniões a respeito do que é honesto ou desonesto, que desde a infância foram tidas como justas, prevalecerão nele aquelas outras, as que há pouco deixaram sua condição de escravas e formam a escolta de Eros, né? Então, por mais que, né, ele tenha sido educado convenialmente, como diz, né, ó, roubar é errado, né? Você praticar violência contra alguém é errado. Essas opiniões, elas vão ser meros ecos, né? Elas vão ficar borradas ante a força do desejo que se imprime nele, né? Antes, né? Essas opiniões tinham curso no sonho durante o sono, né? Quando ele ainda era submisso às leis e ao pai. No seu íntimo reinava a democracia, mas sobre a tirania de Eros, ficando sempre, mesmo acordado, tal qual poucas vezes ficava quando sonhava. Não se absterá diante de nenhum homicídio, de nenhum alimento, de nenhuma ação. Ao contrário, Eros, vivendo em seu íntimo de maneira tirânica, em completa anarquia e ausência de leis, já que é um monarca, levará aquele que o tem dentro de si, como se fosse uma cidade, a todo tipo de audácia com que alimentará a si próprio e ao tumulto que o rodeia, que veio de fora, procedente das más companhias, e ao de dentro de si, permitindo e liberado por seu próprio modo de ser. Então, olha que interessante, né? Essa essas opiniões, o que elas acontecem, né? O tirano, antes, ele só praticava essas ações, né, violentas em sonho, né? Quando ele era um democrata, né? Um homem democrata. Porque ele ainda estava sob a coerção da lei do pai, da lei da cidade e tudo mais. Só que, né? Ele é tomado de uma loucura, né? De um desejo tão forte que ele não mais vai se ver praticando essas ações somente em sonho, mas acordado também, tá? Daí que vem então, né, a célebre frase, né, de que o tirano ele é o homem que faz em sonho, que faz acordado aquilo que as pessoas comuns só têm coragem de fazer em sonho, tá? Justamente porque o limite, né, entre o certo e o errado se perdeu, né, por conta dessa loucura de Eros, tá? Essa loucura tirânica de Eros. Tá? Eros aqui, em grego, né, é o desejo, né? Eros, o desejo. Tá? A palavra desejo e a palavra amor para os gregos ela é a mesma, tá? Eros pode ser tanto amor quanto desejo. Certo? De novo, alguma pergunta por enquanto? Eu estou indo devagarinho para a gente ir percebendo, né, esses pontos, mas vamos lá. Então, continuando aqui, né, ó. E se na cidade, disseu, tais homens forem poucos, e o resto do povo agir com moderação, eles irão embora e os servirão de escolta a outro tirano qualquer, ou se farão mercenários onde haja guerra. Se, porém, reinar a paz e a tranquilidade, aí mesmo na cidade cometerão seus pequenos malfeitos. Né? Então, se, né, o tirano nasce dentro de uma cidade moderada, o tirano vai embora, procurando um lugar onde ele possa agir dessa maneira, fazendo essas pequenas malfeitas, né? Se, porém, a cidade se encontra indiferente a essas ações, ele nasce e provoca essas injustiças a ele mesmo, né? Daí acho que o Admanto aqui. Não tenho certeza se é o Glauco ou o Admanto. Mas aí pergunta, né? De que espécie de malfeito falas, né, Sócrates? E o Sócrates diz, ó, por exemplo, né? Roubam, arrombam paredes, cortam bolsas, desnudam pessoas para roubar, pilham templos, vendem homens livres como escravos, né? Às vezes, se são hábeis no falar,
praticam a delação, prestam falsos testemunhos e recebem suborno, né? São pequenos disso os malfeitos que menciona, se forem poucos os homens desse tipo, né? O Glauco responde. Mas qual que é o ponto, né? O tirano, ele não precisa ser alguém que está no poder, né? O tirano, ele é toda pessoa que é tomada por esse estado de desejo louco, né? Por esse estado tirânico de desejo. De forma que, né? Todos aqueles que cometem os crimes na cidade são tiranos de si mesmos, porque se permitiram a isso, ok? Então são pessoas, né, que vão tirar vantagem pela violência, né? Ou tirar vantagem com o prejuízo de outra pessoa, tá? E aqui o Platão até fala de coisas leves, né? Então, sequestro, né? Sequestro, roubo, falso testemunho, né? Mas todos os crimes que vocês podem imaginar estão inseridos aqui, tá? Enfim, eu não vou dar exemplos, mas estava conversando com uns amigos esses dias, né? De que a que ponto, né, alguém precisa se tiranizar para praticar, por exemplo, né, se permitir praticar um abuso, né, ou algo do tipo, principalmente contra pessoas vulneráveis, né, sei lá, crianças, coisas do tipo, né? Então, enfim. E aí o Sócrates diz, né, os pequenos malfeitos são pequenos se comparados aos grandes, e todos esses males, se comparados a um tirano, né, agora no poder, nem chegam perto dele, como se diz, em maldade e em sofrimento para a cidade. É quando já são muitos os homens desse tipo na cidade, que tanto eles quanto os outros, seus sequazes, né, seus iguais, percebem a multidão que formam. E nesse momento são eles que, com a colaboração da insensatez do povo, engendram o tirano, que será entre eles todos o que tiver dentro de si, em sua alma, o tirano maior e mais forte, né? Então, quando essas pessoas na sociedade já fazem um grande coro, né, ou são maioria dentro da cidade, né? Então, quando a cidade decai tanto, né, quando a democracia decai tanto, que a maioria das pessoas é assim, né, se permite tiranizar dessa forma, é aí que, né, dentre essas pessoas, aquele que for o mais forte, o tirano mais forte, vai, né, ser elegido para tomar o poder. Ok? Então ele continua aqui, né? Então, caso eles se submetam de bom grado, né? Muito bem. Então, se a cidade se submeter de bom grado, muito bem. Mas se a cidade não ceder, o tirano, como maltratava seu pai e sua mãe, do mesmo modo maltratará sua pátria, se for capaz, trazendo para ela novos companheiros, e manterá e nutrirá como escrava sobre o jugo deles, aquela que outrora era sua querida mátria, como dizem os cretenses, né? Sua pátria, como nós dizemos. Então, mátria, né, como a terra mãe, né? E pátria como a terra pai, né? É só uma diferença de nomenclatura, né? Mas a palavra é a mesma, né? Em português é parecido, né? Pátria com pai e mátria, né? Com mãe. Mas em grego é mais ainda, né? Porque em grego se diz patrida, né? Pátria, pátrida. E pai, né? Pater. Ok? Então é igual, né? Da mesma forma que mátria, né? A mãe em grego é mater. Então é um jogo de palavras também que ele faz, né? Mas é simplesmente a denominação, né? Porque nós tratamos a nossa terra como nosso cuidador, né? A gente trata, por exemplo, o grande planeta, né, a Terra, como a mãe Terra, né? Ou pelo menos deveria tratar, né? Mas percebe como a gente maltrata a Terra, ou o nosso país, ou onde a gente vive, né? Isso já é sinal de que nós também somos, né? Temos essa parcela de tirano, tá? Então, ok? Quando a gente fala, não, meio ambiente, né, é só uma coisa secundária, né? Já é uma tiranização. Quando a gente despreza a vida de plantas e animais, né? Então, prestem atenção nisso também, ok? E fazer escravo, né? Tornar
essa terra, essa sua pátria, né, esse seu cuidador escravo, para se alimentar dele, né, o máximo que puder, se aproveitar dele o máximo que puder, essa é a meta final do tirano, né? Essa é a meta final do desejo de um tal homem, conforme ele diz aqui, tá? Enfim, por conta dessa conduta, o tirano, claramente, né, essa conduta, né, de se aproveitar dos outros a qualquer custo, se aproveitar de todas as suas relações, tentar ganhar em cima de alguém a toda hora, né? O tirano, ele não tem amigos nem entes queridos, né? Ele não conhece a amizade, ok? E aí já começa a se traçar, né? O que evidentemente vai falar, né? Vai dizer por si só de que o tirano é o homem mais infeliz de todos, né? Então, primeiro, né? Ele não conhece a verdadeira amizade, ok? Como se dá então a felicidade do tirano, né? Será que ele vive uma vida feliz ou uma vida infeliz, né? O Platão ele vai examinar isso a partir de agora, né? Ele vai dizer que esse exame depende da nossa capacidade de contemplar o todo, né? De não contemplar, por exemplo, ações específicas ou de contemplar a aparência, né, das coisas, ou seja, como elas se apresentam a nós, né? Mas contemplá-las como um todo, em seu íntimo, né? Contemplá-las profundamente, examiná-las profundamente para entender se elas são felizes ou infelizes, né? Então vamos supor que uma nação tirânica seja a mais rica do mundo, né? Ah, ela é a mais rica do mundo, então lá eles devem ser felicíssimos, né? Eles, né? Eles dizem que são os mais livres de todo o mundo, então eles devem ser os mais felizes. Né? Mas será mesmo? Será que essa aparência, né? Será que esse funcionamento aparente diz realmente respeito à felicidade das pessoas ou simplesmente um fenômeno de superfície, né? Então ele diz que o exame, né, da felicidade do tirano depende do todo, não só das aparências, tá? Não só do que se apresenta. Então, enfim, ele começa, né? A cidade tirânica é então, né, como um todo, no seu conjunto, escrava, tá? A cidade tirânica ela é escrava. Ainda que dentro da cidade tirânica você veja, né, que tem pessoas que são senhores de escravos, homens livres ou escravos. Mas a cidade como um todo, mesmo tendo, né, pessoas livres, é escrava. E aí ele vai explicar, né? Ela é escrava, né, em conjunto, porque a razão, a alma, né, está subordinada à satisfação de instintos animais, ok? Então, quando a alma se vê aprisionada a essa função de satisfazer instintos animais, ela se tornou uma escrava, né, desses instintos, tá? Então, quando o boi, né, obedece ao aguilhão que o empurra para frente, né, que o espeta empurra para frente, ele se torna escravo também dessa dor, né, desse desejo. Esse desejo aqui, o desejo de sair da dor, né? Então o boi ele só se move para frente, né, quando ele é espetado pelo aguilhão, porque ele tem o desejo de escapar daquela dor. Da mesma forma é assim que o tirano e a cidade tirânica vai se mover, tá? Eles vão se mover pelo medo, né? Eles vão se mover por algo que eles não controlam, né? Tá? Vocês percebem, né, que é o exato oposto da cidade ideal, né? Mas enfim, a gente pode fazer essas comparações depois. Então, né, ó, sempre arrastada a força por um aguilhão, ficará cheia de confusão e remorso, certo? Então, essas duas características que ele nomeia aqui, confusão e remorso, são as características mais evidentes, né, do movimento da alma do tirano, tá? Então, novamente, né, se dentro de nós a gente deixa espaço para confusão e remorso dentro dessas nossas emoções, das nossas escolhas, da nossa vida, de alguma maneira a gente está se tiranizando e a gente tem que ficar atento a isso, tá? Então, lembrando, né, o Platão não fala só da cidade, né? Ele fala disso a respeito da cidade e do indivíduo, ok? Então,
se identificar com o que ele diz aqui sobre o tirano, é um motivo de alerta, né, pra gente, tá? Então, é um livro que a gente tem que ler, né, é um capítulo da República que a gente tem que ler muito atentamente, certo? O tirano, então, movido, né, sofrendo de confusão e remorso, ele vai a todo momento se lamentar, né, das suas escolhas, do seu destino, né, a qual ele foi vítima do seu destino, enfim, né, e ele vai estar constantemente povoado por medo, né. Medo é a emoção constante do tirano, tá? Então, C, né, o guardião, ele é movido por amor à sabedoria, por desejo de aprender, desejo de fazer o bem, né? Por mais que isso custe a sua vida, né? O tirano, ele vai ser movido pelo medo, tá? Pelo medo de não satisfazer os desejos, né? Pelo medo da dor, da insatisfação. E aí o Adimanto diz, né? Nossa, Sócrates, realmente, né? O tirano, da forma como você coloca aqui, é o mais infeliz de todos os seres humanos. E o Sócrates diz, olha, não se precipite, dá para ficar pior. Ainda não, ele ainda não é o mais infeliz, né? Ele diz aqui em 578 C. Qual que é o homem mais infeliz de todos, então, né? O homem mais infeliz de todos é aquele que, né? Aqui lendo, né? 578C. Aquele que, disse eu, sendo um homem tirânico, não passa a sua vida como simples particular. Ou então, né? É... Enfim, como uma pessoa comum, né? Um tirano comum, digamos assim. Ele não passa a sua vida como um simples particular, né? Mas ele tem tão pouca sorte que um triste acaso lhe dá os meios de se tornar tirano, né? Então, o tirano, ele é o mais infeliz dos homens na medida em que ele não cai nisso voluntariamente. O homem mais infeliz de todos, ele é o tirano que se torna tirano por conta da situação em que ele está. Seja porque ele possa ter sido criado dentro de um ambiente, né, tiranizado, seja porque, né, as suas condições de vida levaram a isso, né? Então alguém que cai, né, nessa tiranização de si mesmo por acidente, né? De repente a pessoa está ali, tiranizada. E agora, né? E esse é a alma mais infeliz de todas, Platão. O tirano que não se torna tirano por vontade, né? Por, por porque ele enxerga nisso algum caminho, né? Ah, ele não, sei lá, ele não vai roubar, exercer a violência porque ele teve uma vida boa e ele considera que essa é uma vida melhor. O mais infeliz dos tiranos é aquele que a quem nunca foi apresentada uma saída para essa tirania, né? A quem nunca foi apresentada, por exemplo, uma educação ou uma proposta de equilíbrio interior, né? E ele desde nascença, né, convive com essa tiranização. E se a gente parar para pensar realmente, né, é um dos quadros mais infelizes de todos. Quando a pessoa fica presa nisso, né? Enfim. Porque isso acontece como, né? Não tem mais saída, né? A pessoa não vê mais saída. A visão da pessoa e a inteligência dela vê aquilo, né? Vê a realidade dela como a única realidade possível, né? E vê a prática das injustiças como a única saída possível, como a única vida possível, né? Quando eu digo prática de injustiça, não só injustiças externas, né? Então crimes, por exemplo, né? Mas injustiças internas também, né? Então, se deixar levar por um desejo, por uma vontade inconsistente, né? Uma vontade que se corrompe, né? O que a gente chama hoje em dia, né, por um nome chique, de autossabotagem, né? Mas é isso. Ok?
Essa vida, né, do tirano, o quadro da vida do tirano se coloca então na seguinte maneira, né? O tirano ele é como se fosse um senhor de escravos no deserto, um senhor de escravos sozinho, né? Porque ele diz o seguinte, olha, né? Ok, você tem a vida do senhor de escravos na cidade, que é uma vida relativamente fácil. A pessoa pode ter 50, 100 escravos e não temer que nenhum desses escravos pratique violência contra ele. Porque dentro da cidade, se um escravo pratica violência contra o seu senhor, né, contra um cidadão, toda a cidade corre em socorro ao cidadão. E o escravo se vê em menores números, né? Para fins muito práticos, se vê em menores números e, enfim, vai ser condenado às piores atrocidades, né? Mas agora, quando esse senhor de escravos se vê sozinho com os seus escravos no deserto, então, ou seja, não tem mais ninguém para correr em socorro dele se um escravo insurgir, por exemplo, né? Essa é a vida do tirano, porque ele vive no deserto com esses escravos, né? Os escravos aqui são uma metáfora para o desejo, né? Então o que vai acontecer, né? Esse senhor de escravos ele vai temer a própria morte ante a multidão que ele supostamente deveria comandar, né? Se ele tem 50 escravos no deserto, se um deles, se dois deles ficarem insatisfeitos, né, com eles, se sentirem ofendidos, violentados, eles vão rapidamente matar o seu senhor, né? De tal forma que esse senhor de escravos, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar adular alguns escravos, né? Favorecer alguns escravos, deixar passar certas situações, né? Libertar alguns escravos, mesmo que eles não mereçam ser libertados, né? Então, ou seja, né, dar vazão aos desejos, mesmo que essa vazão seja perigosa, seja perniciosa. Porque a força desses desejos é tão grande e o Senhor é tão frágil que, se ele reprime esses desejos, eles voltam ainda mais fortes e destroem ele por completo. Tá? Tem ainda uma situação pior, né? Que é quando, ao seu lado, né? Ao lado desse senhor de escravos no deserto, se instalam vizinhos que são abolicionistas, que dizem que não, né? Você tem que deixar, você não pode ter escravos, as pessoas devem andar livremente, né? Só, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando aqui, a metáfora que o Platão usa é de acordo com, né, a época dele, evidentemente, e quando eu falo escravo, é falando, usando a metáfora que ele usa, falando escravo e desejo, tá? Nem eu, nem o Platão, né, a gente aqui está defendendo a escravidão, né, evidentemente, tá? Mas ele está usando como metáfora, tá bom? O escravo é o desejo e o senhor de escravos é a alma, né? Enfim. Ok? Enfim, então quando chegam esses vizinhos abolicionistas, né, que dizem aqui que os escravos devem ficar soltos, né? Aliás, né, você não pode ter escravos, eles são iguais a você e tudo mais, né? Deixa eles soltos, né? O vizinho, então, cercado de todos os lados, ele se permite, né? Ele se permite essa liberdade, né? Ele dá essa liberdade aos desejos, aos escravos, tá? Então, só para a gente, né, ir finalizando essa primeira parte, eu vou ler aqui 579b a C, né? Que ele coloca isso, né? Ele diz, olha, né? Não será numa prisão desse tipo, ou seja, né, nesse deserto, né, conforme eu narrei, não será numa prisão desse tipo que o tirano estará preso, já que por sua natureza ele está, como dissemos, cheio de medos e de todas as espécies e de amores, né? Só a ele, entre os que estão na cidade, embora em sua alma sinta desejo de fazê-lo, não é permitido nem viajar para lugar algum, nem ir a qualquer parte para contemplar aquilo que desperta o desejo dos outros homens livres que se apaixonam. Ao contrário, escondido na maior parte do tempo em sua casa, como se fosse uma mulher, sente inveja dos outros cidadãos quando um deles sai numa viagem e vê algo de belo, né? Então, essa pessoa que se vê nessa situação, né, nessa prisão interna,
ainda que ela queira exercer a filosofia, por exemplo, né? Ainda que ela queira conhecer a beleza, ela não pode deixar esse deserto, senão os escravos vão se insurgir, né? E destruir tudo, tá bom? Sem essa vigilância. Então é um estado de completa estagnação, né? Uma prisão mesmo, tá bom? Então essa é a alma do tirano, né? Depois disso eles vão dar um veredito, né? Eles vão dar um veredito. O Sócrates, né? Desculpa, ele vai pedir o veredito para os discípulos, né? Para o Adimanto, para falar. Então, né? Resolva aí, Adimanto, qual que é mais feliz, né? E aí, evidentemente, eles vão falar que, né? A felicidade ela se dá conforme os atores foram entrando em cena, né? Então é mais feliz e mais justo a aristocracia, depois a timocracia, a oligarquia, a democracia, e por fim, né, o menos justo, né, desculpa, o mais injusto é a tirania, né, que se apresenta agora. Então, pode falar, Maria Eugênia. Eu não entendi direito quando você falou que o tirano ele não consegue sair dessa tirania, porque tem pessoas que parece que querem que ele permaneça nessa forma de tirania. Mesmo que ele enxergue uma luzinha, ele volta, ele mantém essa tirania. Seria isso que você está falando? Evidentemente, sim, exatamente isso. Vamos supor o seguinte, que você tem amigos que praticam todo tipo de autotirania, né? Então, sei lá, para usar os exemplos do Platão, né, aqui no livro 9, se envolvem em bebedeiras excessivas, se permitem excessos com outras pessoas, são violentos, tal, né? E essa é a sua realidade. Isso é onde você vive, né? Você vive com essas pessoas, você mora com elas, né? Você tem vínculos com essas pessoas. Vamos supor que, determinado dia, você não queira mais estar ali. Você queira agora fazer outra coisa. Você não quer mais ser alguém excedida. Você não quer mais ser alguém que se entrega dessa forma, né, aos seus desejos. A sociedade, primeiro, né, vai fazer como o pessoal da caverna, né? Primeiro vai zombar de você, vai falar, ó, não, né? Como assim, né? Você tá doida, né? Você tá praticando violência contra você mesma, se obrigando a ser virtuosa. Como assim, né? Seja mais leve, dê vazão aos seus desejos, né? Enfim, toda essa conversa, né? Então, esses são os vizinhos abolicionistas, né? Agora, dentro de você, ainda que você queira fazer isso, né? Os desejos, eles são tão ardentes, tão fortes que, se você se viciou em bebida, por exemplo, né? Não vai ser de um dia para o outro que você vai sair desse vício, percebe? Então, isso funciona com qualquer coisa, que a gente se envolve e se vicia até o ponto da gente se tiranizar com o desejo, né? Se você, por exemplo, para usar um exemplo mais leve, né, do que a bebida, se você, sei lá, desde a infância até hoje, a gente tem 60 anos, desde a infância a gente comeu doce desregradamente, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai cortar o doce, né? Então, é mais ou menos por aí que funciona, tá? Se você esteve pensando estreitamente de uma determinada forma, não vai ser de um dia para a noite que você vai entender, sei lá, um Aristóteles ou um Platão, enfim, vai precisar, né, de um treino. A alma, ela se equilibra com a educação, né? E quando não é dada essa educação para equilibrar a alma fica desequilibrada e para você equilibrá-la de novo, você precisa de um trabalho constante, né? Só que esse trabalho ele é frustrado se esses desejos estão tão turbulentos que destroem qualquer oportunidade para a gente harmonizar a alma, né? Enfim, o Platão ele também está aqui, né? Por mais que a psicologia ainda não seja uma matéria, né, na época dele, ele está falando de psicologia aqui também, né? Então, se as pessoas, por exemplo, querem deixar um hábito, um vício, alguma coisa assim, hoje em dia, né, elas vão no psicólogo, no terapeuta, fazer um tratamento para lidar com isso, de reequilibrar a vida. Então, esse tratamento é o quê? Você deixar de se tiranizar e ir se harmonizando, né?
harmonizando os aspectos da sua alma. E mesmo assim, ele não se completa de maneira definitiva. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, respondeu. Que uma pessoa tirana, para deixar de ser tirana, mesmo ela querendo, é difícil. Não basta querer. Não basta Não basta querer, é querer. difícil, né? O É preciso meio mais. interfere, muita coisa interfere. Sim, o meio interfere, né? O Platão ele fala bastante aqui do meio, né? Vamos supor, por exemplo, que você nasce numa comunidade de criminosos. Para você Sim, sair daquilo, não é você querer. Não basta você ser virtuoso, percebe? Você vai precisar suar para se harmonizar e sair disso, muito. né? Então é complexo. O Aristóteles ele fala algo ele fala algo semelhante, né? Aliás, e o Aristóteles ele vai dizer o seguinte que você não pode exigir isso respondendo aos estoicos, né? O Aristóteles ele diz, ó, você não pode exigir virtude, temperança, equilíbrio de alguém que passa fome, de alguém que nasce numa comunidade, né, onde isso é de ponta cabeça, sabe? Onde tudo é de ponta cabeça, onde tudo é Sim, instável, onde a pessoa precisa, sabe, lidar com relações de poder completamente torpes, né? Você não pode exigir virtude de alguém assim. Você precisa fazer com que ela treine o hábito, né? E treine, antes de tudo, equilibrar a sua alma, mas isso é difícil, né? O Platão, ele a todo momento, ele atenta a gente à dificuldade dessa educação, né? A tal ponto ali que ele acaba falando, né, no livro 9, desculpa, no livro 7, que se alguém quiser fazer uma cidade perfeita com uma educação assim, né, da forma que ele propôs ali, vai ter que ir para o meio do mato tentar fazer, né, com interessados. Porque a proposta educacional, isso Platão falou na época dele, né, imagina na nossa, a proposta educacional dentro da polis, né, dentro da cidade, ela é quase impossível, porque ela já está tomada de tirania, né? Então é complexo mesmo. Mas é isso. muito bom. Muito interessante esse capítulo. É, o livro 9 ele é a primeira parte, né, da resposta. Eu ainda não entrei, né, na resposta ao Trasímaco, né? Eu estou terminando de falar da tirania. No próximo encontro a gente vai ver, então, né, as 3 vitórias da justiça sobre a injustiça. Ou seja, Ah, certo. porque é mais feliz, né? Desculpa, né? Porque o justo é mais feliz do que o injusto, né? Aí tem 3 demonstrações, né, que ele coloca. E no livro 10, então, ele vai falar sobre isso, né, de forma, é, não mais somente política, né, mas também falando metafisicamente, né? Então, olha, a vida do justo, ela é favorecida também pelos deuses, né? Então, então é isso. Certo. Tá muito bom. Bom, né? Platão não é fácil, mas vale a pena, vale a pena. Os gregos tinham ditado, né? Eles falavam as coisas belas, né? São coisas difíceis, né? Pode ser o contrário também, né? As coisas difíceis são também coisas belas, né? Mas acho que compensa a dedicação, né? Compensa um pouquinho de estudo, porque, nossa, a gente vai levar para a vida, né? Esses ensinamentos. E vai ser muito proveitoso, posso garantir. Ô, Henrique, Oi. tá pensando nessa tirania de ficar comprando coisa toda hora, a É, tirania com a gente mesmo, né? sim, Essas necessidades que a gente tem, né? sim. Um negócio, assim, é fácil pensar nos outros, no tirano que mata e tal, mas o que a gente faz também com a gente é uma tirania, né? E é cotidiana, né? Exato, exatamente.
É uma tirania cotidiana. Ele, inclusive, fala disso, né? Quando ele diz que o tirano ele se consome em todo, né? Ó, ele diz aqui, ó. Ó, será que a cada dia, a cada noite não germinam muitos desejos terríveis que tudo exigem, né? E aí responde-se, né? Muito, sem dúvida. Ah, bem depressa gastam os seus rendimentos, caso os tenham, né? E é daí que vem os empréstimos e a dilapidação do patrimônio. Então é isso, né? Esse desejo de consumo desenfreado também, né? Putz, né? Acabei de comprar uma bolsa, mas saiu uma outra, né? Da marca ali, eu preciso ter, né? Ainda que eu me endivide, né? Ainda que o cartão de crédito estoure, assim, mas que se dane, né? Então é um pensamento tiranizado também, né? Porque você tá se consumindo, né? Você está se espremendo a sua capacidade de trabalho, a sua vida, né? Espremendo a sua alma para adquirir alguma coisa, para satisfazer um desejo que não é necessário, né? Então você está movendo o boi ali, não falando para ele, né? Olha, né? Vai ali na direção do bem. Você está movendo o boi com o aguilhão do desejo, né? Você está falando assim, olha, a partir de agora você vai trabalhar para comprar essa bolsa, né? Ou trabalhar para, sei lá, vai comprar um novo celular de última geração e tal. Então é isso. A gente se escraviza, né? Daí que tá. A gente começa a trabalhar, não porque a gente está sendo explorado pelo nosso patrão, mas porque a gente está sendo explorado por nós mesmos, né? A gente vive para pagar conta, né? Já ouviu isso, né? A gente vive para pagar conta, né? Claro. Né? Se a conta for de luz, água, alimentação, né? Aí você pode colocar a culpa no patrão, né? Mas se a conta for de, enfim, né? De dívidas de cartão de crédito, aí complica, né? Enfim. Se a parte anterior, né, do livro 8 foi atual, essa então, né? Acho que é escrita ontem, né? Muito recente, muito recente. Porque repare, né, ele fala disso em nós, mas também das formas de governo, né? O tirano, ele espreme o povo, né, para que se satisfaçam necessidades inúteis, né? E quando o povo não quer mais dar, ele usa da violência, né? Então, é isso, pessoal. O Platão disse já, né? Vocês podem encontrar, 90% da filosofia, das discussões de hoje, vocês podem encontrar no Platão. Isso não é exagero falar. Infelizmente, não é exagero falar, tá? A gente progrediu muito pouco na solução desses temas, né? Tem o Whitehead, né, que falava, o filósofo da linguagem e tal, ele falava que a filosofia ocidental não passam de notas de rodapé de Platão. Dá para encontrar tudo, né, das discussões recentes sobre aqui na República, nos diálogos, enfim. A gente vive num mundo confortável, né? No Ocidente, né? Tudo pelo conforto, né? E aí quando a gente tem o vazio, a gente quer preencher com o consumo, né? Sim, então A gente parece assim que é criado assim, é um mundo do consumo, né? Todos nós aqui somos criados no mundo do consumo. Sim. A tirania, nós temos um pouquinho de tirania também. A gente quer um celular melhor, lançou isso, lançou aquilo. É questão de se policiar mesmo, né? É questão de se enxergar e falar, será que preciso de tudo isso, né? Porque Sim. todos nós temos isso, todos nós. Almejamos, eu tenho um apartamento de um quarto, agora eu quero de dois. Agora eu quero de três. Mas preciso disso? É necessário, né? Então, Sim. você é levado com a massa te empurra junto. Sim. Por isso que é importante diferenciar os desejos necessários dos não necessários, né? Mas vocês lembram como,
né, só para complicar a discussão. Vocês lembram como Platão começa? Lá no livro 2, A Criação da Cidade, ele faz a cidade perfeita, né, onde as pessoas viveriam em casa simples, dormiriam em cama simples, lembra? Daí ele fala, olha, mas isso é insuficiente para algumas pessoas, porque algumas têm a necessidade do luxo. Só que ele diz o seguinte, olha, isso talvez nem seja ruim, né? Porque essa necessidade do luxo, o que ela esconde, né? Ela esconde uma necessidade da gente melhorar enquanto ser humano, né? Melhorar as condições materiais, mas, sobretudo, melhorar as condições espirituais da humanidade, né? Então, é um reflexo, né? Por que a gente quer melhorar materialmente? Porque a gente também quer melhorar espiritualmente. Então, um é sombra, né, da outra. Agora, o luxo, né? O que ele gera também? Vocês lembram? O que gera o luxo? Desejo. Você vai querer desejar uma cama mais confortável, você vai querer desejar mais coisa. Sim, mas o que é que o luxo e essa vontade de luxo geram politicamente? Vocês lembram? Exploração, né? A exploração, né? A exploração, e a palavra que o Platão usa, né, na República é a guerra, né? O luxo gera a guerra, tá? O que é essa guerra, né? Esse desentendimento, né? Esses choques, tá? E a guerra que ele fala aqui não é só a guerra política, né, de uma nação contra outra, mas a guerra interna também, sabe? Então, onde se competem agora, né, desejo e a necessidade racional, tá? Bom. Mas é isso mesmo. É verdade. Muito bom, muito atual. É. Beleza? Beleza, então. Podemos encerrar por hoje? Sim, podemos encerrar. Muito obrigada. Bom sábado. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bom domingo bom sábado. Tchau, tchau. Bom sábado, bom domingo.